E ainda dentro aqui do Jornal da Cidade, deixa eu trazer mais uma vez a participação do companheiro Sérgio Maia. Um abraço, Sérgio, bom dia. Bom dia mais uma vez, Maurício. Eu estou agora com o advogado Dr. Antônio Carlos Leite. E dentro desse assunto, a crise do coronavírus, nós vamos conversar sobre alguns ajustes em decretos que estão acontecendo a nível municipal e também a nível estadual. Nós estamos acompanhando os decretos municipais e estaduais também, que regulam o funcionamento dos setores das cidades, e sabemos que as medidas elas vêm sendo ajustadas, a cada decreto. Por exemplo, aqui no município de Orlândia, tivemos um primeiro decreto, depois um segundo, uma atualização, e agora um terceiro, que prorrogou o vencimento do decreto, e também houve uma adequação. Eu gostaria de saber com o Dr. Leite como que está o setor da advocacia, como é que está funcionando. Bom dia, doutor. Bom dia, Sérgio Maia. Saúdo o radialista Maurício. Mando um abraço ao seu diretor, Chester Martins, e um bom dia aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Esse escritório sempre está aberto para a imprensa, sempre está aberto para prestar esclarecimentos, porque neste momento difícil em que a sociedade passa, nós temos um compromisso com a informação. É evidente que nós, de cada área, seja da área jurídica, da área da medicina, da área administrativa, os nossos governantes e, sobretudo, a mídia, nós temos como formadores de opinião o compromisso de esclarecer a sociedade sobre os melhores caminhos, sobre as melhores soluções, para que, nesse momento, nós possamos nos ajudar e, de maneira solidária, ultrapassar esse momento de crise. O Leite, doutor Leite, nós temos o conhecimento que na semana passada um novo decreto ou uma nova norma foi estabelecida, de forma que me parece que endureceu um pouco no setor, no ramo de advocacia, Como estavam as normas e houve algum reajuste, alguma atualização? A leitura dos decretos e das leis que estão sendo publicadas já nos informava, desde a semana passada, que o atendimento ao público deveria ser comedido, deveria ser feito de forma a manter-se a asepsia, os cuidados. Então, na verdade, o que aconteceu no sábado e que causou um certo aborrecimento em diversos setores foi o fato do governo estadual ter frisado, sublinhado os escritórios de advocacia. Mas desde o início dos decretos de quarentena, todos os escritórios, todos os comércios, todas as atividades que lidam com o público já haviam sido orientadas a manter fechado esses estabelecimentos e fazer aquele trabalho home office, aquele atendimento interno. Portanto, desde o início, os decretos já orientavam, apenas não dizia claramente escritórios de advocacia, mas todos os escritórios de advocacia que nós conhecemos, todos os advogados, a Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, já haviam orientado a classe para que nós tivéssemos esse cuidado e que o atendimento fosse feito de maneira interna e extremamente cuidadosa para cuidar da saúde, mas sobretudo, Sérgio, Maurício, Chester e ouvintes do RC. O advogado, ele não é apenas o escritório de advocacia. O advogado, fora do escritório de advocacia, ele é advogado. Então, as necessidades urgentes
que a sociedade reivindica, o advogado está à disposição e coloca-se à frente da sociedade para defender direitos. E eu poderia dizer alguns direitos que, nesse momento, a sociedade está protegida. Doutor, então, só para a gente entender melhor, dentro dessa classe, né, ou desse setor da advocacia, existem alguns casos, então, que são emergenciais, né? Por exemplo, um caso mais grave envolvendo saúde, segurança ou coisa parecida. Nesse caso, então, foge disso que está decretado, então pode haver uma exceção para assegurar a saúde ou a segurança de uma pessoa? Os decretos regulamentam, então, a lei que é federal. E ela pede bom senso. E o bom senso, neste momento, é que nós mantenhamos esse isolamento, esse distanciamento. Mas o advogado, ele tem o compromisso de ir à justiça, porque o juiz, ele é inerte. O juiz não sai pela rua procurando as causas, procurando as demandas. Quem faz isso em favor do cidadão é o advogado. O advogado é essencial. Portanto, se o direito do cidadão, nesse momento de quarentena, for lesado, o advogado está a cumprir o seu ministério, ajudando e auxiliando esse cidadão. Para tornar mais prático a situação, vamos imaginar que durante essa quarentena, um estabelecimento comercial é fechado por um decreto, por uma ordem municipal da vigilância sanitária, e ela entende que foi arbitrária, que foi excessiva. Nós devemos, então, quando procurados, entrar com mandado de segurança para aquele juiz que vai estar de plantão para atender essa demanda. Imaginemos alguém que foi preso ou foi limitado no seu direito de ir e vir. Nós podemos e devemos, como advogados, ingressar imediatamente com habeas corpus, com uma medida que defenda esse cidadão. Pensemos naquela mãe ou naquela criança que precisa do alimento e o pai, por causa dessa crise, não pagou essa pensão. A quem essa mãe, a quem essa criança, através dos seus representantes, vai recorrer? Ao advogado, que prontamente vai atendê-la, tomando todos os cuidados necessários e ingressar em juízo com uma medida urgente para que essa pensão seja paga. E, sobretudo, há uma avalanche de situações que têm chegado ao nosso escritório envolvendo saúde. A pessoa, então, paga um plano de saúde para que no momento de crise ela seja atendida. E agora, com todas as restrições, algumas pessoas estão sendo impedidas de obter aquele benefício que ela paga, que é do plano de saúde. Quem é que vai assistir juridicamente essa pessoa? O advogado, que vai entrar com uma tutela de urgência e sem falar de um remédio de alto custo que o cidadão precisa e que acabou e que nesse momento de quarentena não tem a quem recorrer. Ele vem ao advogado, o advogado então vai ingressar com um pedido, com obrigação de fazer para aquele juiz que está de plantão, para que esses direitos sejam preservados, entre outros, Sérgio. Por exemplo, tem a ver com a sua profissão. Se a imprensa, nesse momento, foi impedida de exercer, por exemplo, a sua atividade de esclarecer, de transmitir, de opinar, não é o nosso caso aqui, nós estamos esclarecendo, mas há questões políticas acontecendo, há questões econômicas acontecendo, e se a imprensa for limitada no seu direito de comunicar, a quem ela vai recorrer? Ao advogado, que vai defender prontamente esse cidadão, essa emissora, independente de que postura ou de que opinião ela tenha. Doutor Leite, nós também temos a informação de que você está protocolando um pedido junto à OAB São Paulo. É um pedido também relacionado com esta crise do coronavírus, né? E do que se trata exatamente esse pedido? Sérgio, nessas últimas 2 semanas eu tenho trabalhado arduamente, todos os dias,
sobretudo para acompanhar essas mudanças. Foram várias medidas provisórias, foram várias declarações, leis, orientações, e a minha obrigação como advogado é manter-me informado para auxiliar os meus clientes e auxiliar o cidadão que precisa dessa informação. Portanto, essas 2 semanas têm sido trabalhosas. E veio à minha mente, ao meu coração, nesse compromisso de auxiliar o cidadão, de que as medidas editadas pelo governo, que determinam a liberação de recursos para pessoas que estão sendo prejudicadas por esse momento de quarentena, que foi definida com mais detalhes na quinta e na sexta-feira passada, demanda várias observações, orientações. Dou-lhe um exemplo prático. O senhor Pedro Guimarães, presidente da Caixa Federal, tem sido de uma grandeza tamanha e tem explicado e tentado explicar como será o pagamento desse programa de ajuda aos que estão sendo prejudicados por esse momento de quarentena. Mas ainda que ele tente explicar, é muito confuso, é muito complicado. Então, eu estou encaminhando um ofício à OAB São Paulo para que ela disponibilize o Departamento de Assistência Judiciária que a OAB mantém, para que possa, durante esse período de quarentena, disponibilizar ao cidadão todas as informações necessárias para que essa pessoa carente, essa pessoa necessitada possa obter os recursos que o governo vai disponibilizar através da Caixa Econômica Federal. O cidadão comum, Sérgio, Maurício, Chester, ele sequer sabe baixar um aplicativo no celular. Como é que ele vai pleitear um recurso na Caixa Econômica Federal se ele não tem condição de manusear um sistema de aplicativo pelo celular? Quem tem esse direito? Quais são os valores? Quando? Existe um cadastro único, mas se eu não faço parte desse cadastro, um vendedor de picolé me parou na rua essa semana e perguntou: doutor, eu tenho direito? Eu não tenho carteira registrada, eu não tenho sequer CPF, como é que eu vou obter? Então, o cidadão comum, ele precisa dessa informação, e a OAB precisa estar junto desse cidadão. Não só a OAB, mas eu convoco os sindicatos, as ONGs, as associações, para que agora, de maneira cuidadosa, abra as suas portas com todas as restrições e cuidados sanitários que o Ministério da Saúde tem imposto, mas que ele atenda esse cidadão e diga a ele se ele tem esse direito, se ele pode obter para a família dele, porque ele está numa situação, esse cidadão comum, que ele não tem dinheiro para comprar arroz e feijão hoje, ele não tem dinheiro para comprar o leite da criança. Então, o ofício encaminhado à OAB nessa segunda-feira tem essa intenção, para que a OAB São Paulo determine para o estado todo que o setor de triagem da assistência judiciária abra suas portas, repito, com todos os cuidados que se deva ter para atender esse cidadão mais simples que precisa agora. Agora não é hora. Ora, os médicos estão fazendo o seu esforço, os trabalhadores do supermercado estão fazendo o seu esforço, os motoristas estão fazendo os seus esforços, e quero agradecer aqui publicamente, usando essa emissora séria. Pessoas estão à beira da estrada distribuindo comida, marmita para esses caminhoneiros. A OAB precisa dar a sua contribuição. Sempre deu, está dando, mas ela pode fazer melhor. É essa a minha sugestão para a OAB São Paulo.
Doutor Leite, existe então um aplicativo para o cadastro em renda emergencial que a Caixa estará lançando esta semana. Você já fez uma avaliação de como vai funcionar o aplicativo? Já tem algum dado de como será isso? Inclusive, o senhor Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Federal, tentou explicar isso ontem nos meios de comunicação e foi muito esclarecedor. Desde aqueles que já têm os seus cadastros no Bolsa Família, algum plano que o governo oferece aos cidadãos de baixa renda. Então, muitos cidadãos brasileiros já estão cadastrados nesses sistemas. Há aqueles que estão no cadastro único, mas nós aqui, Sérgio, precisamos considerar aquele, e o senhor Pedro Guimarães, então, o presidente da Caixa Econômica Federal, sublinhou isso com muita precisão. Há pessoas que estão sendo ignoradas pela sociedade, eles vivem à margem da sociedade, eles sequer possuem CPF, eles não sabem o que é uma conta bancária. Então, o senhor Pedro então explicou que vai ser criado, então, está sendo disponibilizado entre hoje e amanhã, um link, um aplicativo para que essas pessoas possam então inserir esses dados, essas informações, para que o governo tenha conhecimento dessas pessoas e possa então disponibilizar esses recursos. Mas eu friso novamente, essas pessoas sequer sabem assinar o nome. Aqui na OAB, vários colegas, advogados que trabalham assistindo aos mais carentes, essa classe social que não tem recursos, ela sequer é alfabetizada, ela está migrando, às vezes ela vem do Nordeste para trabalhar em São Paulo, às vezes sai lá do Norte para trabalhar, são nômades e acabam estando por aqui e precisam de ajuda. Então, a OAB, a advocacia, e eu falo aqui em nome de vários advogados, estão se mobilizando, mas é sempre bom desafiar para que nós possamos fazer melhor. Doutor Leite, muito obrigado pela participação e para encerrar, o senhor teria alguma consideração final? Por mais que os decretos, por mais que a lei, por mais que as disposições legais tentem esclarecer, nós vivemos um momento em que há várias opiniões, em que há várias posições, e infelizmente muitos têm utilizado esse momento para fazer seus discursos políticos, para manipular. Há uma questão séria que é de saúde. Há outra questão séria que é a questão econômica. E nós, sociedade, mídia, cidadão, empresários, políticos, e aqui eu venho ressaltar, quando há algo de ruim, eu sou o primeiro a criticar, mas quando há algo de bom, eu também sou o primeiro a elogiar. Temos que agradecer à administração pública municipal, através do prefeito, o VADA, através do seu grupo de assessores e, sobretudo, do seu corpo jurídico, que tem acompanhado as orientações do Estado para manter algumas restrições. Mas, independente da opinião, agora é importante que todos sentem, conversem, dialoguem e encontrem a melhor forma de nós nos prevenirmos desse vírus, dessa situação, mas também ouça os empresários que precisam trabalhar, ouça o comerciante e que nós possamos encontrar uma resposta, não para o partido tal, para o partido daquele, não para reeleição ou eleição, mas para que nós, como sociedade, possamos melhorar. Agora não é hora da minha opinião, da outra opinião, mas nós encontrarmos o bom senso, o meio termo, aquilo que vai ajudar a todos, aquilo que vai ajudar a sociedade. E eu quero finalizar
dizendo aqui que com fé no Criador e solidariedade, nós vamos ultrapassar esse momento difícil e chegar do outro lado, melhores, mais maduros, com uma democracia mais fortalecida. E eu desafio a Orlândia Rádio Clube, através dos seus jornalistas, através do seu diretor, a manter esse jornalismo sério de informação, para que nossa sociedade e o nosso Brasil possa dar um exemplo de cidadania e demonstrar que nós podemos ultrapassar crises e ajudar um ao outro com fraternidade. Obrigado, Sérgio, obrigado, ouvintes, obrigado, Maurício, obrigado, Chester. Que Deus abençoe essa emissora e que o Criador nos ajude neste momento difícil. Ok, obrigado, Dr. Leite. Ouvimos, portanto, o advogado Dr. Antônio Carlos Leite. Sérgio Maia para ORC.